boa noite a todos. Mais uma noite. Obrigada a todos que estão entrando. Vamos lá, hoje mais uma live. Família com a nossa Fabiola, linda. Vamos falar de família e seus desafios. Bom dia, boa noite, Rê. Bom dia. Ai, Rê. Rê, chega a certas horas, assim, eu sou muito dia, né? Então, chega assim à noite, eu sempre estou um pouquinho mais cansada e cometo alguns errinhos. Boa noite, Sarita, tudo bom? Boa noite, Alê. Boa noite. Nossa mestra Alessandra é noturna, já o meu oposto. Boa noite, todo mundo. Boa noite. É verdade, Renata. Para as mães, a noite ainda é dia, né? O que acaba o nosso dia é a hora que as crianças dormem, né? Aí a gente já tá podre, já tá acabada mesmo. E aí eu sou muito do dia, muito, muito mesmo. A Fá já entrou, uma comigo. Espero que seja uma live bem gostosa. Acho que ela está entrando. Oi, boa Olá, noite, Fá, tudo boa bom? noite, Sá. Que bom estar aqui com você no canal da Ai, Dislexia TDAH Amor de Mãe. Muito bom. nós, né, amor de mãe. É. Samantha Obrigada, viu? foi uma amiga que a dislexia me trouxe. Ai, obrigada, você também, tão generosa. Eu, Sim. assim, eu admiro muito, muito tudo que você faz também, né, lá no seu canal. Assim, sou muito grata por você estar aqui comigo e se abrir, falar dos seus desafios, da sua trajetória, que é linda, e mostrar para todos, né, que esse desafio a gente consegue superar, né? Com certeza, com certeza, com E certeza. muito bem, né? A vida é para ser leve. Verdade, verdade. Fá, boa noite, pessoal que está entrando. Essa live posso deixar gravada, Fá? Vou Por deixar favor, gravada depois eu vou postar aqui. lá no Dislexia São Paulo. Ah, legal. Eu até, nossa, um maior prazer estar lá no seu canal. Vou ficar E eu quero feliz me de apresentar postar. assim, bem brevemente, porque eu quero ouvir a Fá hoje falar. O meu projeto aqui surgiu pela dificuldade que eu encontrei sobre a desinformação de pessoas sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. E assim eu fui à busca, fui estudar e tentar compartilhar essas informações. Então, sou aqui Samantha, mãe de duas crianças com dislexia, e queria que você falasse um pouquinho de você, Fá. Tá. Bom, para as pessoas que não seguem a Dislexia São Paulo, que não me conhecem, eu sou a Fabiola, eu sou fundadora do grupo de apoio à Dislexia São Paulo. O nosso intuito com o grupo, obviamente, é disseminar informação sobre a dislexia, né? Desmistificar a dislexia, que no nosso país é uma coisa super mistificada, né? A gente quase. Eu fui descobrir o que era dislexia depois do diagnóstico dos meus filhos. E a gente batalha por políticas públicas, né, para crianças com dislexia, com deficiência de aprendizagem, que a gente, no Brasil, a gente tem muito poucas, na verdade, praticamente nenhuma, né? A gente tem acordos, então surgiu um pedido de algumas pessoas, de profissionais da área, que eu montasse um grupo em São Paulo para ajudar eles, né, com essa força de mãe, conseguir políticas públicas, né, mobilizar os políticos e os responsáveis. E aí montei o grupo Dislexia São Paulo há 2 anos. Sou feliz da vida com esse projeto.
Hoje a gente atende, eu atendo um monte de mães que acabaram de receber o diagnóstico e não sabem o que fazer, entram em contato comigo através do Instagram, por WhatsApp, eu divido as minhas experiências com elas, dou os meus caminhos, e eu teria adorado se alguém tivesse feito isso comigo quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, porque a gente fica muito perdida, né? Para começar, a gente não sabe nem o que é. Olha, e eu já tinha feito magistério, já fui da educação e não sabia. Quando apareceu isso, foi um susto. E assim, aí a culpa sempre, né? A gente tem essa culpa também, mas depois a gente vai falar sobre esses sentimentos de mãe, né? Ô Fá, por favor, eu queria começar assim, para o pessoal entender como que foi essa descoberta, como que você descobriu a dislexia dos seus filhos? Eu sempre fui, né, e sou super presente. Eu sempre fui aquela mãe que gostava de fazer tudo, tô sempre com as crianças. Então, desde pequenininhos, assim, para começar, os meus filhos, os dois, andaram com 10 meses, o que é estranho, e não engatinharam, né? Então aí já achava estranho, mas na época, né, eu achava, nossa, que legal, andaram direto e tal. E eles foram crescendo e eu fui notando diferença deles para outras crianças da mesma idade. Às vezes, na hora de fazer uma brincadeira, no raciocínio, na hora de desenvolver alguma brincadeira, mas não me chamava tanta atenção. Assim, chamava o vocabulário do meu filho, com 3 anos de idade, era muito rico, muito. Ele usava palavras como literalmente, aplicava direitinho na frase, mas às vezes eu fazia uma pergunta fácil, como: filho, qual que é a fruta que o macaco come? Ele ficava, ai, aquela que é amarela e que a gente tem que descascar assim. Então, tipo, buscar banana era muito difícil para ele. Eu sabia que ele sabia que era banana, mas achar a palavra correta para... Isso é só um exemplo, né? Achar a palavra correta para colocar nas frases, às vezes, quando a gente demandava dele, era muito difícil. Isso eu via que não acontecia com outras crianças, isso ele pequenininho. Ele foi crescendo, com uns 4, 5 anos de idade, eu já comecei a notar grandes diferenças, né, dele para os amigos, no sentido de coordenação motora, essa coordenação fina, às vezes de levar comida na boca, era muito difícil para ele. O traçado dele, dos desenhos, era bem levinho, todo tremido. Enfim, então já notava algumas coisas antes, né, dessa fase de pré-alfabetização, já notava algumas diferenças. Aí eu conversei com os professores da escola na época, eles estudavam numa escola montessoriana, o que foi muito bom para a formação do caráter dos meus filhos, porque o Montessori, né, ensina respeito, conviver em sociedade, gentilezas, eles valorizam, dão muita importância para essas coisas, então foi muito bom para a formação de caráter deles. Mas foi ruim academicamente, porque como eles ficavam muito livres para escolher o que eles queriam fazer, eles nunca escolhiam nada que envolvesse linguagem, né? Letra, número, ler, escrever. Então foi criando buracos, e aí na pré-alfabetização a gente começou a ver. Então eles tinham dificuldade para decorar música, para entender rimas, música simples, eu estou falando musiquinhas de criança que são cantadas na escola, né? E aí logo cedo, já com 5 anos, os dois foram, o Thay, o mais novo, foi com 4. A minha filha um pouquinho mais velha, foi com 6 anos de idade, já começaram a fazer psicopedagoga, contra a vontade da escola. A escola falava, não, Fabiola, você tem que ter paciência, assim mesmo, cada criança tem um tempo. E antes tivesse, naquela época, seguido os meus instintos, sabe? Porque eu acho que a intervenção com as crianças, o quanto antes a gente começa, melhor é. Mas, tendo dito isso, eu também falo que é realmente muito difícil o diagnóstico da dislexia, né? Muito difícil você colocar as intervenções, porque realmente as crianças aprendem numa velocidade diferente, mas eu vejo que os meus estavam
estavam numa velocidade muito aquém Aquém. do resto do grupo. Então, já desde cedo eu notava que tinha alguma coisa, eu sabia que alguma coisa tinha, mas não imaginava o que era uma dislexia. Aliás, não tinha o menor conhecimento do que era dislexia ou do que eram. Já tinha escutado falar de TDAH, mas não sabia muito a fundo o que era, se tinha tratamento, se não tinha. Eram coisas que não passavam na minha cabeça na época. O transtorno de déficit de atenção é muito mais divulgado, eu sempre digo, porque existe a parte da indústria de medicamentos, né? Então, assim, se falam muito, eu acho que, é claro, existe mais pesquisas hoje que antes, muito mais pesquisadores, mas a parte medicamentosa, né? Então, isso influencia essa maior divulgação sobre o transtorno de déficit de atenção. Se falando de dislexia, não se divulga tanto, porque não tem medicamento para dislexia. Realmente é intervenções, né? De fono, de psicopedagoga, de psicólogo, enfim, da equipe multidisciplinar para se chegar a esse diagnóstico, né? Então foi rápido que você descobriu esse olhar seu, então. Não, na verdade, assim, que eu descobri que de fato tinha, ficou concretizado, que de fato tinha uma defasagem de aprendizagem muito grande. Eles tinham uns 5 anos de idade, para ambos, né? Uns 5, 6 anos de idade. A minha filha, com muito custo, conseguiu fazer a aquisição da linguagem, né, da escrita, da leitura e da escrita, mas foi com muito custo mesmo. E eu vi inúmeras vezes ela extremamente frustrada, chorando, enfim. O que as mães que estão ouvindo, estão nos ouvindo já sabem e provavelmente já devem ter passado também. Mas ela conseguiu fazer a aquisição da linguagem e ela foi. O meu filho, quando ele estava com 6 anos, com 6 anos eu mudei ele de escola. Então ele saiu do Montessori e foi para uma escola mais tradicional, com método de ensino mais estruturado do que o Montessori. E aí, ali, nos primeiros meses dele estudando, a gente já conversava, né? A escola já sabia que ele vinha de psicopedagogas, fazia psicopedagoga depois da aula. A escola falou, Fabiola, agora que ele está aqui, a gente não quer que ele faça nada fora da escola. Você vai tirar ele da psicopedagoga e a gente vai observar ele. E foi assim, uns 6 meses. Aí, depois de uns 6 meses, eles me chamaram e com muito dedo, até fiquei super impressionada. E uma das coisas que me impressionou também, que me assustou um pouco, quando a escola veio me falar, olha, a gente acredita que o Taio tem dislexia, então você tem que procurar uma neuropsicóloga, fazer um teste. Mas eles falaram com tantos dedos que eu fiquei assustada. Eu falei, gente, mas o que será que é? Que meu filho tem, entendeu? E, e aí fui na neuropsicóloga, né? E ele estava com 7 anos, a gente concluiu o teste neuropsicológico dele, que é um teste super complicado de fazer, um teste longo, né? Levava ele todos os dias, a escola, eu pedi licença para a escola me deixar ele faltar nas aulas, porque eu queria fazer muito rápido, queria resolver aquilo. E a escola deixou. Então, o que a maioria das crianças faz em 2 meses, que foi o que a minha filha levou para fazer os testes, porque eu levava depois da escola, aí ficava 2 horas lá, ele fez em 6 dias, em 6 sessões. E aí foi mais assustador ainda do que quando a escola me chamou para falar. Eu fiquei mais assustada ainda. Porque a neuropsicóloga, depois, hoje é uma pessoa que eu admiro muito, indico ela para muita gente, eu tenho um respeito enorme por ela. Depois eu fui entender o porquê que ela me deu o diagnóstico do meu filho, como ela me deu. Ela me chamou, né, depois da avaliação, eu sentei no escritório dela, no consultório dela, e ela falou para mim, ela falou, olha, seu filho tem dislexia, falar resumidamente, seu filho tem dislexia,
é uma condição que ele vai carregar para o resto da vida. É complicado, ele vai precisar de ajuda. Você tem que ficar muito atenta porque ele pode ter depressão, ele pode se envolver com drogas, ele pode. E daí foi um mar de coisas negativas e preocupantes. Eu entrei em parafuso. E aí saí de lá. Bacana, hein? Depois eu entendi, ela me explicou o porquê que ela deu o diagnóstico assim, porque ela disse que muitos pais vão lá, ela recebe o diagnóstico e simplesmente engavetam aquilo. Então, acha que vai rotular o filho, deixa aquilo Verdade. guardado, prefere não expor para ninguém, não expor para a escola, esconder. E ela falou, e é muito ruim para o desenvolvimento da criança, a criança sofre muito. A criança com dislexia é uma criança muito sensível, muito emotiva, que precisa de apoio na vida acadêmica, principalmente na fase de alfabetização, no início da adolescência. Então eu dou o diagnóstico chamando atenção para os pais, isso é sério, você precisa estar com seu filho. E eu entendi, eu achei válido, funcionou comigo. Apesar de que eu já era super presente. Mas, e eu fui, aí depois, agora voltando, né, para o diagnóstico, depois eu saí de lá e falei, não é possível que com a família estruturada que a gente tem, com todo o carinho, amor que meu filho recebe, não falta nada para ele. Não é possível que ele vai passar por tudo isso, eu não vou aceitar. E como ele estuda numa Aonde escola. eu errei, né? Eu não Não vem essa pensava. pergunta? Não. Não, essa pergunta veio para mim de uma maneira diferente, porque quando ela me deu o diagnóstico, ela falou, Fabiola, não tem nada a ver, não tem nada que vocês, enquanto pais, pudessem ter feito para evitar. É uma condição neurobiológica. Seu filho nasceu com ela e vai morrer com ela. Ele vai levar ela, ele vai criar ao longo da vida estratégias para lidar com as dificuldades dele, mas é uma condição que ele vai ter. Então, assim, eu não me culpava, mas eu me culpava muito de quantas vezes eu dei broncas indevidas, quantas vezes ele de fato estava sofrendo e devia estar com uma angústia, aquilo, uma vontade de fazer certo e de ter sucesso para me mostrar, porque eu sou a rainha dos meus filhos, e toda mãe, todo pai e todo professor é. Então, hoje, assim, eu olho para trás e quando eu vou conversar, assim, fazendo um parêntese só, eu falo de coração. Eu ponho minha mão no fogo. Se alguma criança vai mal na escola de propósito para decepcionar pai, mãe e professor, que são os heróis da vida de uma criança. Eles podem ter um dia ruim, aprontar um dia na escola, mas ir mal numa sequência, nenhuma criança faz isso. Eu ponho minha mão no fogo, que nem uma criança faz. Então, eu acho que desculpa. se tiver fazendo, não, eu peço, se tiver fazendo, aí que tem que ter esse olhar, né? O que está acontecendo com essa criança? No meu caso, o meu filho mudou o comportamento. É uma criança tímida, uma criança que pouco falava, virou o terror da sala. Ele foi assim, que aí que em vez das profissionais olharem a estrutura que ele tinha, o amor que eu tinha com ele, toda a dedicação, toda a presença que toda a família tinha com ele, e estava acontecendo aquilo, aí que tá, tem que ter esse olhar mesmo num comportamento, porque o comportamento já é um sinal. É um sinal, então, com certeza. Cai aonde você falou. Se a criança está com mau comportamento frequente, não é o que você disse, um dia ruim, mas se for uma coisa frequente, ou aconteceu algo que está afetando o ensino, olhe, veja, porque a criança não vai mal, né? Para não frustrar os pais. Exatamente. Ou os avós, né? Pode ter um rempante. Ah, tô brava com a minha mãe hoje, então
vou rasgar a lição e não vou fazer. Mas isso, quando é uma sequência, a gente tem que ter um olhar com muita empatia e muito carinho, porque a gente tem que entender a raiz, né, dessas dificuldades das crianças. Você Bom, sentia essa preguiça? É o que ela falou. Aqui tem um comentário, né, da Silvana. Ela fala que ela ouve muito que os pais falam sobre a preguiça. Você sentia isso das suas crianças? Não era preguiça. Às vezes eles não queriam fazer lição de casa, por exemplo, que eu fazia junto, porque eles tinham ficado tão esgotados na escola, porque eu falo que falar para os meus filhos, você não está se esforçando, presta atenção direito, isso é um crime, porque eles estão se esforçando 5 vezes mais do que qualquer criança em sala de aula, só para manter o nariz fora da água, só para não se afogar. Então, às vezes eles chegavam em casa e eles não queriam fazer lição de casa, mas é porque eles estavam esgotados. Teve uma vez, que isso foi uma das coisas que quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, me cortou muito o coração, porque eu lembrei dessa passagem da minha filha. Minha filha devia ter uns 6 anos de idade, e ela estava fazendo uma lição de casa, e eu cobrando ela, não, você está fazendo errado, você não está se esforçando. E ela ficou tão frustrada comigo, porque ela de fato devia estar se esforçando tanto, que ela pegou o lápis, com aquela mãozinha pequenininha, toda fofinha de neném, tipo, querendo quebrar o lápis, chorando de lágrima. Aí esse dia eu falei, tá errado, eu não tenho condição mais de fazer lição de casa dessa forma com eles. Aí eu falei com a escola, falei, as lições vão ser feitas, mas quando eu ver que eles estão bem. Entendeu? Se chegar nesse ponto, não tem como, porque a lição de casa é para ser um reforço do que já foi aprendido na escola, né? A lição de casa é para ser fácil, não é para ser difícil para a criança, porque ela já viu aquilo na escola. Então, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fiquei muito, muito tocada, assim, muito chateada comigo, porque eu lembrei dessa passagem e de várias outras, né? Que às vezes a gente se cobra, mas era falta de conhecimento mesmo. Então, a gente tem que ter um olhar para as crianças de empatia, sabe? Falar, por que que hoje não tá legal? Por que que não... Por que que todo dia você tá frustrado? Por que que todo dia você tá chorando? Tem alguma coisa, né? Então a gente tem que estar muito atento. E muitas vezes a gente fala, né, que ligar o ar-condicionado que tá calor aqui. O professor, eu já ouvi isso. E o professor não é terapeuta, o professor não tem condições. Não é neuro. Não é neuro, o professor não pode dar diagnóstico. De fato, o professor não pode dar diagnóstico. Mas é na escola onde fica mais evidente tudo isso. Então, é um apelo, se tiver professor nos ouvindo, é um apelo que eu faço. Sinaliza para os pais, sabe? Eu acho que a família, a família, a escola tem que caminhar junto. É um caminho que tem que ser junto. A criança passa tanto tempo dentro da escola, né? E eu se não fosse a escola dos meus filhos, eu acho que seria muito mais difícil. Hoje eles estão numa escola muito forte em São Paulo, uma escola internacional, onde a primeira língua da escola é o inglês, ou seja, a gente está falando de 2 crianças com dislexia, sendo, uma já foi, né? O outro sendo alfabetizado em inglês, que não é a língua materna. É difícil. Eles dão muito apoio, é muito importante o bom relacionamento com a escola. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o professor, e eu acho que o professor tem que estreitar, não interessa se é rede pública, não interessa o que é, o professor não tem que estar aberto, primeiro disposto a ajudar essa criança, porque essas crianças com dislexia aprendem de maneira diferente, né? E crianças com TDAH também. Meu filho, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Isso aqui não vai funcionar. Mas às vezes ele presta mais atenção se ele tiver fazendo alguma coisa assim, ele consegue focar mais
fazendo isso do que se mandar ele sentar em cima da mão para não se mexer. Então, isso é empatia, Meu filho né? desenha. Então, Ele desenha, o meu filho. Ele Isso, fica desenhando para assistir aula. Ele fica super bem. mas porque eles precisam, né? O meu filho tem dislexia com TDAH. Ele O precisa meu estar também. em movimento para ele conseguir. Se ele entubar toda essa hiperatividade, ele de alguma maneira não puser para fora, ele não tem como prestar atenção. Então, a gente precisa ter muita empatia. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, eu já imaginava que teria alguma coisa. A escola me acolheu em seguida, porque eu saí da neuropsicóloga, aí eu falei, bom, meu filho não vai passar por tudo isso que ela me falou. Aí eu já comecei a estudar um material de fora nos Estados Unidos, na Europa, que tem uma visão diferente da dislexia. Eles tratam sim, a dislexia tem suas dificuldades, mas tem também habilidades, e a gente aqui no Brasil esquece de mencionar as habilidades dos disléxicos, que são inúmeras, e que quando eles entram no mercado de trabalho, se eles foram bem conduzidos por nós pais e pela escola, não tem como eles não terem sucesso. Não tem como não alcançar o sucesso, se eles forem bem conduzidos, por conta das características que a dislexia traz de maneira natural para eles. Então, comecei a estudar material de fora, isso me deu uma paz enorme, porque eu falei, não é bem daquele jeito que ela colocou para mim, meu filho não vai ser. Meu filho vai ser um desses casos de sucesso. E já na semana seguinte, a escola marcou uma reunião comigo e com a neuropsicóloga, que me surpreendeu porque chegou lá com um documento que continha um monte de recomendação para a escola, como uso de calculadora em aula e prova, mais tempo para fazer prova, para fazer trabalho, uma série de coisas simples de serem implementadas pela escola. A escola, nós sentamos numa mesa redonda, debatemos qual que seria a estratégia para o meu filho. Então, a partir daquele dia, o diagnóstico dele foi um divisor de águas. Porque aí a gente entendeu, ele entendeu, o meu filho entendeu. Eu não sou burro. Eu tenho uma condição, essa condição se chama dislexia. A dislexia, por conta da dislexia, eu tenho algumas dificuldades, alguns desafios, mas eu também tenho várias habilidades. E essa conversa eu tive com meu filho, mas quem me ensinou tudo isso, além do material que eu li, foi a neuropsicóloga e foi a escola. Então, esse relacionamento, esse casamento entre escola, fonoaudióloga, ou neuropsicóloga, ou psiquiatra, ou psicóloga, quem é que faz o tratamento das crianças que têm algum tipo de deficiência de aprendizagem, é um casamento mesmo, de 3 partes. Não tem como a criança estar bem se não tiver essa comunhão. Esses 3 pilares têm que estar bem, tem que se sentir à vontade um com o outro, tem que caminhar de mão dada. Para o bem comum, né? A criança, porque se Exatamente. Ninguém falar a mesma língua, a criança que está naquele meio, né? Essa equipe toda não tem aquele olhar para o sucesso, né? Aí a gente vai focar só nas dificuldades. Exato. Porque esse que é o defeito da escola. A escola, ela vai focar na dificuldade. De repente, se ela usar a habilidade dessa criança para ensinar, tudo muda. Porque a criança tem várias habilidades, até bem maiores, gente. A dislexia é leitura escrita, ponto. É específico. A gente já fala, é específico. Então, a gente já sabe, não sabe? Vamos trabalhar. Claro, cada criança tem outras condutas, outros emocional ou não, tem crianças mais... É o que a gente estava conversando, né, assim, particular. Seu filho é super, né, dado na escola, super comunicativo. Social. Aí eu falei, nossa, o meu, ele é de boa, ele é na dele, tímido. Então, assim, existe um indivíduo com dislexia, mas cada um é único. Então, a escola tem que olhar para essa criança como única. Com certeza vai beneficiar a sala toda, essa criança lá dentro. Eu tenho certeza disso. Isso eu ponho minha mão no fogo, que um disléxico dentro da sala de aula beneficia a sala toda.
porque vai achar vários modos de aprender. Fala, Fá. Não, e assim, dentro de uma sala de aula, meu filho é o que mais dificuldade tem, mas tem outras crianças com questões, com dificuldades também. Ele teve um professor que, graças a Deus, hoje é professor dele de novo, né? Acho que pela última vez, porque o ano que vem ele vai para o secundário, não vai estar mais no primário. E o professor americano, super empenhado em ajudar ele, um dia chegou no meio da reunião, ele é super agitado também, e falou, eu decidi, ele entrou na reunião, falou isso e saiu. Ele falou, eu decidi que todo mundo vai usar material concreto para matemática, não vai ser só para o Taio, porque todo mundo se beneficia, todo mundo vai ser ajudado. Então, material concreto não vai ser só para o Taio, vai estar exposto em cima da mesa para quem precisar usar. E é isso. É aquela história do cadeirante, né? Se a gente dá uma rampa, o cadeirante não sobe. Mas se a gente dar uma escada, o cadeirante não sobe. Mas uma rampa sobe todo mundo e o cadeirante. Então, por que a gente não faz o mesmo com outras... muita gente não gosta de chamar a dislexia como deficiência. Eu não tenho problema nenhum para falar, porque é uma deficiência de aprendizagem que meu filho tem. Ela gera uma deficiência na leitura, né? Ela gera uma deficiência. Eu não tenho problema, seja lá o nome que for, tá? Deficiência, condição. O fato é que ele tem uma dificuldade que vai caminhar com ele para a vida toda, entendeu? E ponto. Então, eu acho isso. Eu acho que, e não precisa de muito. A escola não precisa de muito para ajudar. Né? Precisa de vontade. A escola do meu filho, você mencionou na sua fala, um pouquinho antes de eu te interromper, desculpa até, que na escola fica muito em evidência só a dificuldade da criança com dislexia, com TDAH, né? Pois a escola dos meus filhos, que é uma escola super forte, óbvio que a dificuldade dele fica em evidência. Porque meu filho tem 11 anos, ele vê que os amigos dele estão lendo e ele não precisa, e ele é extremamente inteligente, né? Falando isso, vou até fazer um parênteses, que para você ter dislexia, você tem que ter o QI da média para cima. Então, todos os disléxicos são inteligentes, então não precisaria de nada. Ele, por si só, a forma como a organização escolar acontece, já fica em evidência as dificuldades dele. Mas a escola deles faz um trabalho maravilhoso de colocar, não só em evidência, de não colocar em evidência as dificuldades do meu filho, mas também as qualidades. Então, quando tem uma apresentação, por exemplo, o professor nunca chama meu filho para ler. Dá um texto na mão dele e fala, Taio, vá ler. Mas ele chama o Taio para fazer conclusões finais, para fazer conexões. O Taio vai na frente da sala e consegue, porque ele é super rápido de raciocínio. Então ele faz as conclusões. O outro que é bom, que tem déficit de atenção e que desenha super bem, é o que vai fazer o mural para ser colocado na porta da classe sobre o tema que está sendo, sobre a unidade que está sendo estudada naquele semestre. Então tem formas da escola tirar o melhor de cada um. Né, exibir para a turma o melhor de cada um, expor o melhor de cada um. E eu acho que é um pouco disso que, às vezes, talvez na correria, nessa coisa de cumprir currículo, cumprir exigências do MEC, talvez um pouco nisso, essa sensibilidade, essa empatia acabe se perdendo, mas a gente precisa abrir os olhos e não tem como a gente fugir disso. Precisa de um olhar de empatia. Eu acho que o professor é tudo. Eu tenho um exemplo aqui em casa que meu filho estava terminando a alfabetização, esse processo ainda estava doloroso. Meu filho queria fazer teatro e todo mundo foi contra ele fazer teatro. Nossa, você vai pôr ele no teatro? O que ele mais tem que fazer é ler, o que ele mais tem que fazer é ler, vai acabar com a autoestima dele, que já é baixa, tal. E aí eu fui conversar com a professora, eu falei, surgiu a ideia que ele quer fazer teatro. Era a Carol, uma grande amiga minha hoje. A Carol falou, não, traz ele para mim. E levei. Aí, o primeiro ano, ele foi aquele papel mais ou menos, né? No segundo ano, cheguei lá, quase me matei, porque eu não sabia.
Ele era o ator principal que mais tinha fala. Nossa, então até vontade de chorar de novo. Todo mundo não acreditava que quem mais tinha gravado, ele gravava e falava. Estratégia. Isso, eu até choro de lembrar, porque assim, foi um susto, porque eu falava, meu filho vai ser mais aquele igual o ano passado, duas, três falas, pronto, acabou. Ele foi o ator, assim, principal, falou muito, né? Então, assim, olha, eles surpreendem a gente de uma tal maneira. Então, assim, nunca rotule seu filho. Não vamos pôr no teatro porque tem que só ler. Não, não faça isso. Eles vão achar um caminho para o sucesso, né, Fá? Essa coisa do rótulo, que é muito discutida também nas escolas, de não se fala para o filho que tem, melhor esconder, melhor não expor para os professores e para os amigos. Não existe rótulo, é uma característica do meu filho, é parte de quem ele é parte do que ele é, entendeu? Ele precisa se conhecer, ele precisa se entender para ele se amar. E os professores precisam entender ele, conhecer ele, para conseguir ensinar. E os amigos também precisam entender ele para conseguir respeitar as diversidades que existem dentro da escola, na nossa sociedade, no nosso mundo. Então, a gente tinha que parar de falar em rótulo, né? Eu acho. Tem que parar. Tem que parar. Fá, nosso tempo, assim, tá super acabando, voa, né? Mas antes, voa, né? Que delícia! Que bom, né? Não fui tão chata. A gente vai ter que marcar outra live, porque a gente tinha muita coisa para falar. Tem muita coisa. A gente deu uma discutida antes e tinha muita coisa que a gente queria falar. Mas não quero fechar antes de você deixar uma mensagem para essas mães que de repente tá nesse momento passando, ou vão passar, ou já passaram, uma pessoa assim que dá apoio a muitas pessoas. Queria um pouquinho da sua mensagem, da sua palavra para essas pessoas. De responsabilidade, né? Essa mensagem. Mas eu vou falar do fundo do meu coração. Vocês não estão sozinhas, né? Pessoas com deficiência de aprendizagem chegam a 20% da população mundial. Então, a gente está aí, as pessoas estão aí. Procure pessoas que entendam você. Procure pessoas iguais aos seus filhos. Se esforce para encontrar essas pessoas, encontrarem amigos, mães que passam pelo mesmo que você passa, para você poder conversar, debater estratégias. Estuda. Vai descobrir o que é melhor para o seu filho. E quando eu falo estuda, não precisa ir atrás de grandes livros, nada disso. Se informa, a gente tem tanta coisa. O Instagram foi das minhas principais fontes de pesquisa no começo. Tem muito perfil legal que trata da dislexia em diferentes pontos de vista. Encontra o seu ponto de vista. E se conduzir, se você tiver de mão dada com o seu filho durante esse caminho, não tem por que ele não alcançar sucesso. Os anos mais difíceis da vida de uma pessoa com dislexia ou TDAH são os anos da alfabetização, são os anos da escola. Depois que chega na faculdade, eles escolheram o que eles querem fazer, eles fazem uso de tecnologia à vontade, se usa calculadora à vontade, você pode usar leitor, né? Pode usar leitor. Então, assim, os anos mais difíceis são esses, tenha paciência. Teu filho não entra no banho e fica 40 minutos e sai e fala que esqueceu de passar shampoo para te desafiar. Ele faz porque ele esqueceu, porque ele tem problema de memória, com tarefa simples. Então aí você cheira a cabecinha e fala, filho, de volta pro banho agora. Mas tudo com humor, é para ser leve, a gente vive a idade que eles estão agora, uma vez só.
A gente tem que aproveitar, tem que ser cheio de sorrisos, tem que dar risada dos tropeços. E quando eles chorarem, que não aguentam mais, você dá um abraço e falar que entende. Não falar, não, não é assim, você tem que se esforçar mais. Não, você dá um abraço e fala, mamãe entende que tá difícil hoje. Mas a gente não pode desistir. Então, se você quiser, eu fico sentada aqui do seu lado e faço a aula junto com você, mas você não vai desistir. E não deixa eles desistirem. Não deixa deles deixarem de acreditar neles. Acha, principalmente, encontra o que seu filho... Ajude seu filho a encontrar no que ele é bom. Porque todo mundo é bom num monte de coisas e ruim num monte de coisas. Ajude, porque as crianças muitas vezes precisam que a gente ajude eles a encontrar no que eles são bons. A gente pode conduzir isso. Não tem como eles não alcançarem sucesso na vida adulta. O céu é o limite para as crianças com dislexia. Verdade. É isso, Ai, essa é a mensagem que eu deixo. Que lindo! É um pouco como eu encaro as Eu coisas adoro. aqui em casa. Às vezes tem Eu bronca, adoro. muitas vezes tem bronca. Muito, Na maioria das vezes a gente leva as coisas na brincadeira, dando risada e paciência. Ficou sem tomar banho, esqueceu de escovar o dente, paciência, foi um dia. Não, o meu várias vezes de manhã toma café, tem já a rotininha, né? Vai para a escola muitas vezes. Eu olho no carro, ele tá com a calça do pijama e a blusa da escola, entendeu? Sabe? Então, assim, se você tem que sempre estar lá... O meu já foi para a escola de meia. De meia. Ele já foi para a escola de meia. Só chorando. Gente, e aí eu vou brigar? Não, eu vou dar risada. Não tem como. Aí eu viro o carro, volto. Filho, olha só. Ó. Nossa, eu nem prestei atenção. Eu troquei. Ele tira, põe mesmo. Eu falei, gente, né? Aí você vai brigar? Vira com o carro, volta, põe todo mundo pra fora, depois volta e vai fazer. Mas tem que rir. Você vai fazer o quê? Lógico. É tão bom, né? E a gente tem história, que delícia. Fá, obrigada. Tá. Nossa, muito obrigada por você estar aqui. Sempre que você quiser, é um prazer falar com toda você. hora. Você sabe. Ó, a Fá vai estar num workshop, é legal falar, né? Dia 10, né? Pelo Ciesp. E vai estar lá show, vai fazer uma mesa redonda show lá, né, Fá? Vamos fazer sim, vai ser muito legal. Tô super ansiosa para isso. E um sucesso de inscrição, né? Quantas pessoas inscritas já? Tá, acho que uns 5.000 já. 5.000 pessoas inscritas, que sucesso. Vai ser demais. É muito legal, né? Porque é um workshop de família com a ciência, né? Você sempre encontra só a ciência. Agora a gente está se metendo em tudo, né, Vá? Tem que se meter, ué. Imagina. É o futuro dos nossos filhos, afinal de contas, é o nosso futuro. Vamos se meter em tudo. Vá, obrigada. Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus. Boa noite. Vocês também. Tchau. Tá? Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau.